Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Muito bem. Eu acredito de verdade que Deus ele tem tido misericórdia de nossa nação brasileira nesses últimos anos, certo? Pois é fato constatado que no quesito pregação, prestem atenção por favor, no quesito pregação está havendo uma espécie de revolução. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, pouco a pouco, está sendo recolocada em seu devido lugar. Isso é fato constatado. Ok? Agora, é claro e evidente que nós sabemos que a situação contrária sempre vai ser a maioria. E que essa revolução da qual eu estou me referindo é uma revolução feita por uma minoria. Mas o fato de ser minoria não elimina a existência dela. Está acontecendo. Quero repetir. Pouco a pouco a pregação do Evangelho está sendo recolocada no seu devido lugar. E nós, do Gereissati 1, como parte da nação brasileira, nós estamos provando isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos provando isso. Mas, se cai para a nação brasileira o que eu vou falar agora, cai para nós também. Aqui do Gereissati 1. Eu procurarei, só um parêntese, ser bem objetivo nas minhas palavras, ok? Eu vou ser bem direto, certo? Então, qualquer reclamação, se fala com Deus depois. Bem, como eu ia dizendo, se cai para a nação brasileira, cai também para nós o que eu vou dizer agora. Não é só a pregação, não é só o fato de estar sendo pregado. Falta algo para completar o pacote. Algo que talvez seja a deficiência do evangelicalismo no Brasil. E, quiçá, aqui do Gereissati 1, em alguns aspectos. Esse algo é o que falta para a igreja brasileira, de fato e de verdade, bradar para todo o resto do globo, que jaz aqui o verdadeiro avivamento. E que negócio é esse? Que algo é esse que falta? O como agir e viver a partir desse evangelho. Entenderam? Está sendo pregado. Mas para completar a situação, tem que acompanhar a pregação do evangelho para formar tudo e dizer, eis aqui um avivamento, o agir e o viver a partir desse evangelho pregado. Está entendendo? Amém? Estamos ouvindo o evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas precisamos também, ao ouvir, viver de acordo. Viver pautado. E
exatamente a deficiência. É exatamente isso que significa avivamento. Avivamento. E como eu disse, se cai para o Brasil, cai para nós também do Gereissati 1. Então, não vamos tentar nos esquivar da ideia de que essa realidade está longe de nós. Essa realidade está perto. Talvez faz parte da vida de alguns aqui nessa congregação. Mas eu desconfio, e acredito que o Anderson também compartilha da mesma ideia, que 3 fatores contribuem para que essa realidade do não avivamento, ou para completar o pacote, esteja acontecendo. 3 fatores. E lá vai. O mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Antes que seja usada a jogada de mestre da igreja brasileira. Sabe qual é a jogada de mestre? Colocar toda a culpa no diabo. Antes que seja usada essa jogada de mestre, eu quero lhes dizer algo. Que nessa história toda, nesses 3 fatores, o menos ativo é o diabo. O menos ativo é o diabo. Dá vontade de gritar isso, gente. Dá vontade de gritar isso. Aí você, talvez, pergunte por quê? Como assim? O diabo é ruim. O diabo é mau. Ele é o nosso adversário. Por que ele é o menos ativo? Você talvez diga, não é a própria Bíblia que diz que ele é o príncipe deste mundo? Você ainda talvez continue dizendo, o mundo só é o que é, por causa de Satanás, não é? Não é bem assim. Preste atenção, por favor. Não é bem assim. Lá vai minha mania de 3. Existem 3 situações que, se essas situações forem negligenciadas, equívocos dessa natureza que eu acabei de falar, de colocar só a culpa no diabo, acontecem se essas 3 situações forem negligenciadas. Quais são elas? A primeira, gente. Número 1. Os responsáveis pela entrada do pecado no mundo, sabe quem foram? Ou melhor dizendo, sabe quem foi? Representando todo mundo aqui. Quem foi? Foi o diabo? Foi? Não, não é o que as Escrituras dizem. Foi o ser humano. Foi o ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12, a gente cita aqui sempre. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí você vai para Gênesis capítulo 3 e lá você vai ver que a única vez que Deus vai se dirigir à serpente é para amaldiçoá-la, porque quando Deus vai pedir razão justificativa, Ele vai para o ser humano. Então, o primeiro fator,
o responsável pela entrada do pecado no mundo é o ser humano. O segundo, Satanás é apenas o administrador do mundo. Está entendendo? Satanás é apenas o administrador do mundo. Pois a cultura do mundo, os valores mundanos e o seu estilo de vida e tudo mais que você imaginar aí é a união do desejo comum de todos os seres humanos. Quem concorda diz amém. Quem entendeu diz amém. E Satanás só administra isso. Só administra porque o valor do mundo, a cultura do mundo, o estilo de vida mundano é a união, é a junção do desejo comum do coração dos seres humanos. E terceiro, o mundo, no sentido em que nós estamos falando aqui, sistema, não é algo externo ao ser humano. Porque quando a gente pensa em mundo, a gente olha logo para onde? Para fora. O mundo, olha ali aquela bebida, o mundo. O mundo não é algo externo ao ser humano. Pelo contrário, o mundo é algo interno. Sabe onde está o mundo? No coração dos homens. Quem concorda? Amém? Parece que muita gente não concordou. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra nele, é o que sai dele. E ele vai dar uma listinha do que sai dos seres humanos: guerra, prostituição, impureza, e aí vai. Ok? E se isso for negligenciado, desculpas esfarrapadas, jogada de mestre de se colocar a culpa somente no diabo, sempre vão existir. Ok? Sempre vai existir. E lembrem-se, os maiores empecilhos para uma vida vivida a partir do Evangelho é o mundo, a carne e o diabo. E o menos ativo destes é o diabo. E aí eu pergunto para vocês: como sair desta terrível situação? Quem gostaria? Eu estou sendo gravado aqui, mas está dentro do contexto. Quem gostaria do verdadeiro avivamento? Nos moldes de como eu estou falando. Uma vida, um viver, uma atitude a partir do Evangelho. Uma vida toda a partir do Evangelho. Ações que exalam o bom perfume de Cristo. Quem gostaria do verdadeiro avivamento? Então por isso que eu pergunto: como sair dessa terrível situação? Por onde começar? A gente vai trabalhar isso aqui que eu estou falando. Só que eu quero pedir mais um favor de vocês, com base na sua declaração do começo da pregação. Qual foi? Que você veio aqui ouvir a voz de Deus. Com base na sua palavra, eu quero lhe fazer um pedido. Um pedido para que reflita no que vai ser dito sobre essa questão. Reflita, pense, não mata, não dá curto-circuito na cabeça pensar. Pense,
juntamente comigo. Por quê? Porque antes da atitude vem a reflexão. Antes da atitude vem a reflexão. E eu não caio, eu não acredito no mito de que, desculpe, agir sem pensar. Eu não acredito. Antes da atitude vem a reflexão. Eu sou daqueles que diz que você sabe exatamente tudo que você está fazendo. Você tem clareza. O menos numa porcentagem mínima. Ok? Então, vamos refletir em 3 perguntas que eu formulei a partir desse texto para a gente resolver essa situação. Ok? Amém? E vamos ouvir também as respostas a elas. Muito bem. A primeira pergunta está na segunda parte. Aliás, a resposta dela está na segunda parte do versículo 2. Mas eu quero que você pense na pergunta. Calma aí. Calma aí. Você está aí sentadão, sentadona, na sua cadeira, esperando talvez da hora de terminar. Mas eu quero te fazer uma proposta a pensar nessa pergunta aqui. Por que devemos fazer dessa preocupação a nossa? Vou repetir a pergunta. Por que devemos fazer dessa preocupação a nossa? Que preocupação? Da não atitude a partir do Evangelho. Da não ação, do não viver a partir desse Evangelho pregado. Por que eu devo fazer dessa preocupação a minha? E o versículo 2, a segunda parte do versículo 2, vai nos responder por que essa preocupação é sua também. Diz assim: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a resposta. Por que devemos fazer dessa preocupação a nossa? Por causa da vontade de Deus. Por causa da vontade de Deus. Deixa eu só saber aqui. Quem é cristão aqui, levanta a mão. Amém. Em 2 Pedro, capítulo 3, mais precisamente no versículo de número 11, nos é apresentada uma pergunta intrigante da parte de Pedro. E quando você vai para a primeira parte do versículo de número 12, desse capítulo 3, mais intrigante ainda é a resposta de Pedro. Quer ir lá? Vamos lá, não desmarque. Romanos 12. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Olha só essa pergunta de Pedro. Só para nos situar aqui na sua pergunta, eu quero só lhe dizer do que é que está se tratando aqui. Está se tratando da vinda do Senhor, certo? Da destruição de tudo isso aqui corrompido pelo pecado, como nós vemos, e da chegada de um novo universo, de um novo céu e nova terra. É isso que está acontecendo aqui nesse capítulo 3.
olha só a pergunta no versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, ou seja, esse tudo velho vai passar e vai chegar um novo. Olha só a pergunta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Nesse novo céus e nessa nova terra, nessa nova realidade. Aí a resposta. Uma resposta em forma de recomendação, em tom de exortação da parte de Pedro. Vivam, continuação do versículo 11, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pode voltar para Romanos. Vou embasar mais. Depois de ter falado do estado natural do ser humano e de como Deus fez para resolver essa situação de perdição do ser humano, Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, mais precisamente no versículo de número 10, vai falar de como o Senhor Deus quer que seus filhos vivam. E lá diz o seguinte, eu vou parafrasear: nas obras novas, por sinal, preparadas de antemão. Minha gente, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer e justificar o porquê que essa preocupação também deve fazer parte das suas preocupações é que, como cristãos, a nossa vida precisa ser diferente. Diferente da vida que nós vivíamos antes. Diferente das pessoas que não são cristãs. A nossa vida precisa necessariamente ser uma vida diferente. Essa busca de uma nova vida não está em nós mesmos, mas no Senhor. Daí a vontade dele, não a minha vontade. A minha vontade não é nada de novo. O novo, as boas obras, as obras preparadas de antemão, o desejo, a vontade de Deus reside nele, está nele, está externo a nós, no Senhor, e não em nós, em nossa vontade. Você está entendendo o ponto que eu estou querendo chegar? Que se você é crente em Cristo Jesus, não se trata mais da sua vontade, do que você quer para a sua vida. Se trata da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que você viva de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, o seu Filho unigênito. E se você se diz cristão, é dever seu, é preocupação sua. Se quero ser um cristão, necessariamente preciso fazer a vontade do Senhor e não a minha. Então está aí o porquê. O porquê. O porquê que devemos fazer dessa preocupação levantada aqui no começo da pregação a nossa. Ok? Amém? Mas tem uma segunda pergunta. Eu imagino que depois de falar aqui da vontade de Deus, que também faz parte da sua preocupação, eu imagino que você esteja se perguntando:
perguntando na sua cabeça: aí, como faço para fazer a vontade de Deus? Não é verdade? E aí, meu irmão? Como se faz a vontade de Deus? Como se faz a vontade de Deus? Versículo de número 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Como faço para fazer? Como faço para fazer a vontade de Deus? Curto e grosso. Preste atenção. Fazendo de Deus, do Senhor, o seu objeto de culto, de adoração. Fazendo de Deus o seu objeto de culto. Mas não para por aí. Fazendo também de você mesmo objeto de culto e adoração a Deus. Como assim? Cultuando a mim mesmo? Não, o que o versículo está dizendo? Oferecer-se em sacrifício. Você é o objeto de culto a Deus. O sacrifício é você. E Ele é o objetivo em que esse objeto a ser sacrificado, que é você, deve ir. Entenderam? Amém? Amém. Talvez você pergunte. Eu estou com essa mania, né, amor? Priscila. Vou falar Priscila. Ela disse que eu adivinho o que os outros vão falar. Mas ele está aqui para sugerir, né? Talvez você diga: eu já venho para os cultos. Olha que maravilha. Glória a Deus. Né? Aleluia. Eu já venho para os cultos. Cultos na semana, pronto, já está resolvido. Pronto, está aí. Eu tenho uma ressalva aqui a fazer. Esse culto a que Paulo se refere, ele não está limitado a tempo e a espaço. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que este culto que Paulo está falando aqui não está limitado a um dia específico da semana e um horário marcado específico da semana. Não está limitado a isso. O termo grego, não vou complicar, utilizado aqui é o logikos. É parecido com alguma coisa que você está pensando aí? Logikos, que significa razoável, ou seja, de você arrazoar, e significa também lógico. Lógico. Ok? Envolve mente. Envolve existência. Ok? Esse culto, vou explicar, envolve existência. Vou explicar. Em outras palavras, o que Paulo está tentando dizer aqui é que esse culto é a tua existência a partir
É como você existe depois da cruz, depois da morte e da ressurreição de Cristo. Como é que tu perambula pelo mundo? Como é que tu pensa? Como é que tu respira? Isso tudo é um culto a Deus. Não vou complicar. É uma latreia, um serviço a Deus. Latreia é serviço em grego. Esse é o culto racional. E isso aqui que você está vendo, de que você participa há tantos tempos, é um reflexo dessa nova maneira de existir a partir de Cristo Jesus. É um reflexo. Isso aqui não é uma finalidade em si. Isso aqui é o culto, acabou. Passou daquela porta ali, pronto, já não é mais culto. Não! Você já vem cultuando de lá para cá. Entendeu? A tua existência a partir de Cristo Jesus deve ser um culto a Deus. Um culto a Deus. Aí você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você agora está livre para utilizar a sua imaginação. Você pode imaginar N situações, no trabalho, na escola, em casa, jogando bila. Entendeu? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Para você que está chegando aí a minha voz. A sua vida, a sua existência é um culto a Deus? É um culto a Deus? Pense nisso. Pense nisso. A terceira e última pergunta. Preste atenção. Por onde devo começar para cultuar a Deus racionalmente? Por onde já foi o porquê, já foi o como, agora chegou a vez do por onde devo começar para cultuar a Deus racionalmente. Por onde eu começo? Vou por onde? Versículo 2, a primeira parte do versículo de número 2. Acompanhe aí, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vou ler de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Está aqui por onde devo começar. É óbvio, pelo que a gente vem conversando até aqui, vem falando até aqui, é óbvio falar isso. Se você é uma nova criação em Cristo Jesus, amém? Amém. Se você é uma nova criação em Cristo Jesus, então significa que a forma, não tem a forma de fazer bolo? Imagine que o mundo tem uma forma. A forma do mundo não serve mais para você. Entendeu? Se
você é uma nova criatura, a forma deste mundo não serve mais para você. Se você for uma nova criação em Cristo Jesus. Se você for uma criação nova em Cristo Jesus, você pode tentar se meter assim dentro da forma, mas não vai caber. Porque não é mais a tua forma. Certo? Esse não se amoldem aqui na NVI, né? Não se amoldem significa, prestem atenção, por favor, procurar não entrar novamente na forma que não é mais sua. Esse não se amoldem significa procurar não entrar mais na forma do mundo. Se tu é uma nova criatura e a forma do mundo não serve mais para tu, por que tu está tentando entrar? Por que você está tentando se conformar a este mundo? Sabe o que é que envolve? Sabe o que é que envolve? Aí vai chegar mesmo no X da questão. Sabe o que é que envolve o não se conformar com este mundo? Sabe o que é que envolve o não se amoldar a este mundo? Sabe o que é que envolve? Envolve o negar a si mesmo. De Mateus 16, 24. Está entendendo aí? Envolve o que mais? O fazer morrer a natureza terrena. De Colossenses 3, versículo 5. O não se amoldar envolve isso. Você fazer morrer todos os dias a sua natureza terrena. O que envolve mais? Considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. O que envolve mais? Amar os inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. O que envolve mais? Oferecer a outra face. Lucas capítulo 6, versículo 29. Olha, gente, não se preocupem que o primeiro a estar escutando essas palavras aqui sou eu, porque o meu ouvido está mais perto. Então primeiro vem para mim. Não se preocupem. E assim sucessivamente, gente. É assim que não se conforma com este mundo. É assim que vive uma vida de acordo com o Evangelho, de acordo com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, que é o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, parafraseando as palavras de Paulo. É isso que significa. É isso que significa fazer a vontade de Deus. Está pensando que é como fazer a vontade de Deus? 21 dias de jejum. Está pensando que é como fazer a vontade de Deus? Ser legalista? Eu venho para todos os cultos, mas o fulano ali não vem. E olha, ele não tem o direito de falar de mim. E ainda por cima eu tenho o direito de meter a pé nele.
é assim que faz a vontade de Deus, não se amoldando ao mundo, dessa forma, negando a si mesmo, dando a outra face, considerando o próximo superior a nós mesmos, amando os nossos inimigos. Essas coisas que o mundo, como diz por aí, nem por R$100 em uma cocada faz. O mundo não faz isso não. Jesus mesmo disse: amar aquele que nos ama, até os pagãos fazem. É isso. É isso. É isso que é viver a partir do Evangelho. É isso que é viver uma vida moldada, pautada na vontade de Deus. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Está acabando. Vai acabar bem na hora. Qual é a sua forma? Qual é a sua forma? É a deste mundo? É a deste mundo? É? Ou é a forma da nova criação em Cristo Jesus? E se você detectou, não, eu não caio no mundo, não tem como, não tem como eu caber no mundo, não tem como eu entrar mais nessa forma aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você procura se amoldar ao mundo? Por quê? Reflitamos sobre isso. Amém. Eu quero, a minha conclusão, gente, vai ser uma recapitulação juntamente com vocês. Certo? Só para vocês ir para casa pensando. Vamos recapitular. Primeiro, o Evangelho está sendo pregado, mesmo que de forma não tanto expressiva, em nosso país e mais especificamente aqui no Gereissati 1. Nesse Gereissati 1 aqui, nós estamos pregando o Evangelho. Ok? Segundo, não há mudança na vida das pessoas, não há um avivamento por causa da não prática de um viver a partir do Evangelho. Por causa da não prática de um viver a partir do Evangelho. Terceiro, na nossa recapitulação, muito mais que o diabo, é a carne e o mundo para nos impedir de viver essa nova vida. Mais que o diabo. Número 3. É a carne e o mundo para nos impedir de viver essa nova vida, esse novo viver. Número 4. Eu não estou fora da jogada. Se eu quero ser cristão, você quer? Amém? Então, eu não tenho que me excluir da jogada. Então, se eu quero ser cristão, necessariamente eu tenho que fazer dessa preocupação a minha. Número 4. Número 5. Devo fazer a vontade de Deus. Devo fazer de Deus, desculpe. Devo fazer de Deus o meu objeto de culto e a mim mesmo objeto de culto a Ele, me sacrificando. Desse jeito,
da forma do não se amoldar, do não procurar entrar mais na forma. Ok? Número 6. Devo fazer da minha existência um culto a Deus. Você existe? É crente? Então faça da sua vida. Não diga não, mas eu não sei se você tem a mesma impressão que eu. Eu quero dar o melhor para Deus. Parece que o que não é uma parte ainda fica faltando, né? O que não é melhor é existência, é tudo. É tudo, é nem um pouquinho faltando, é tudo. Devo fazer da minha existência um culto a Deus. E 7, eu não devo desejar entrar novamente na forma do mundo. Eu não devo desejar. Olha, tem a vontade de Deus para fazer e tem a minha vontade para fazer. Ah, mas eu já fiz tanto a vontade de Deus, custa nada eu fazer uma só vez a minha. Não! Não! Ah, mas eu já participo tanto, custa nada eu não participar. Não! Não existem meio termos. Eu não devo, número 7 e último, desejar com meu coração entrar novamente na forma do mundo. Amém? Amém. Para finalizar, vamos ler novamente esses dois versículos. Pegue aí a sua Bíblia. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Não somente escutemos o Evangelho, mas vivamos a partir dele. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.